A verdade que ofende ou a mentira que agrada? Qual você prefere? Mas, Thiago, e o sincericídio? E as ofensas travestidas de verdade? Já imagino vocês falando aí. Bom, vou falar sobre tudo isso hoje. Mas antes, né? Fala, mestre, seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Burigato. A de hoje é 59 e o tema é esse: a verdade que ofende ou a mentira que agrada? Vou até colocar o tema aqui pra galera que for chegando saber do que eu tô falando, né? Mas ó, hoje só fazer um comentário rápido aí de uma mudança que a gente vai fazer, né? Ontem até me perguntaram, Thiago, qual é o cronograma das lives? E cara, a real é que isso me incomoda um pouco, não ter um horário específico, né? Vocês muitas vezes ficarem até perdidos ou entrarem tipo no meio, porque do nada eu inicio, o Instagram vai falando devagar e tal. Bom, então anota na agenda aí. As lives, o plano é lives todos os dias no meu Instagram, 12 e 17, meio-dia e 17, tá? Por que todos os dias? Porque são vários quadros que a gente tem, live do Burigato responde, Burigato comenta, tem vários temas que eu quero trazer aqui pra vocês, e a real é que muitas vezes a correria, eu tô tendo uma certa dificuldade de encaixar, então a ideia é que se eu fizer todo dia, eu vou conseguir trazer a maioria dos temas aqui pra vocês, tá? Então anota na agenda, meio-dia e 17, live todo dia aqui no meu Instagram, né? Pra você já ficar ligado, ficar ligado aí quando for dando o horário, tá certo? Se tiver alguma mudança, né, porque pode acontecer a qualquer imprevisto, eu vou avisar no meu canal do Telegram. Se você não tá lá, você tá perdendo um puta conteúdo primeiro, porque lá eu tô postando coisas exclusivas, ou seja, coisas que eu estudo no meu dia a dia, coisas que acontecem no meu dia a dia, pensamentos, vamos dizer assim, estão mais ali de cara, tá certo? Então é um conteúdo que eu não posto em lugar nenhum. Então você tá perdendo, se você tá assistindo gravado, o link tá na descrição, tá? E se você tá aqui ao vivo comigo, depois vai lá, e não tá no Telegram, depois vai lá no link da bio, tá? E só para confirmar, quais são as vantagens de você participar ao vivo comigo? Primeiro, você pode me fazer perguntas vinculadas ao tema, certo? Segundo, você também pode garantir o acesso ao conteúdo. Por quê? Porque é bem provável que se tiver lives todos os dias, não sejam todas que eu vou postar. Então, eu vou dar uma live e talvez você perca um puta conteúdo, porque talvez eu não poste esse conteúdo. Então, fique esperto, marca aí todos os dias live no Instagram meio-dia 17. Thiago, mas hoje você não tá meio-dia 17. Bom, eu tive um problema na minha internet, voltou só agora e logo que voltou eu vim aqui fazer a live. Então, anota no calendário e principalmente participe do canal do Telegram, certo? Bom, vamos lá então, ó. A verdade que ofende ou a mentira que agrada, né? Esse é o tema. Primeiro, ontem eu postei esse texto lá no meu Instagram, ou aqui no meu Instagram, certo? O link tá na descrição se você estiver assistindo gravado. E qual que é a ideia? A ideia é, uma conversa composta de verdades, honestidade e compreensão é tão rara que você deve aproveitar imensamente cada segundo quando acontecer, né? Qual que é a ideia básica desse texto? A ideia básica é do seja verdadeiro e aceite a verdade. Por quê? Porque a real é que a gente cada vez mais vive num mundo tão ofendidinho que a gente mente, mas cada vez mais por proteção. Porque eu não quero te ofender, porque eu não quero entrar num embate, porque eu não quero entrar numa discussão e blá blá blá, né? E até é bem claro que sempre que surgem esses temas, né, do a verdade ou a mentira e tudo mais, surge a dúvida do sincericídio, pessoas que utilizam disso para ofender, né? Bom, vamos construir então primeiro a argumentação. A verdade que ofende. Bom, ela dói e ela vai doer, tá? Então você vai fazer, por exemplo, um trabalho de escola, você vai fazer um trabalho profissional, você vai fazer alguma coisa e você vai mostrar para as pessoas, você vai pedir a opinião das pessoas. E aí muitas vezes a verdade vai te ofender, tá? Não importa se é sincericídio, se a pessoa quer ou não quer, vai te ofender. Por quê? Porque você vai levar pro pessoal. Então imagina que eu pego, faço uma live e pergunto pra vocês: e aí galera, vocês gostaram? Aí vocês viram pra mim e falam: não, Thiago, eu achei uma bosta. É claro que eu vou ficar, puta, que merda, né? Tipo, de cara eu vou falar assim, meu, que bosta, porque me dediquei, pensei, blá blá blá, e as pessoas não gostaram, né? Então ela vai ofender, certo? A verdade, ela tende a ofender, ela tende a doer, né? Tanto até que, por exemplo, um dos pontos... bom, se bem que no Reflexões eu abordo isso em 2 livros, né? O primeiro é no 12 Regras para a Vida, onde eu falo sobre conversa autêntica, então se você é assinante, assista essa aula, tá? E também falo sobre a verdade quando eu abordo o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né? Tem uma hora que o Mark Mason fala que ele fala a verdade para a mulher dele e a mulher dele para ele de qualquer forma. Então, por exemplo, se a mulher dele se veste mal,
Ele vai lá e fala, eu não gostei, eu acho que você está feia. Tipo, eu até me falei, caraca, né, que doido e tal. Mas bom, foi uma decisão que eles tomaram. E que eles falam assim, ele fala assim, aliás, né? Que tipo, é até dá uma, vamos dizer assim, eles ficam meio putos um com o outro, né? Mas depois de um tempo, eles agradecem a sinceridade e veem aquilo como uma oportunidade de melhorar, tá? Então qual que é o ponto fundamental? Primeiro, a verdade, ela vai tender a te ofender de qualquer forma, seja sincericídio, seja ofensa, seja verdade, certo? Por quê? Porque ela vai contra, muitas vezes, o que você quer ouvir. Tudo bem? Então você aumenta muito a probabilidade de você ouvir algo que você não quer ouvir, certo? Então ela tende a te ofender. Mas o mais importante é que ela é verdade, né? Então nela tem uma probabilidade, tem uma possibilidade de te ajudar, tá certo? Então essa é a primeira análise. Segunda análise, mentira que te agrada. Bom, a mentira que te agrada, ela tem N problemas. Primeiro, porque ela sempre vai vir de uma forma onde ela manipula a realidade para te agradar. Logo, você vai viver sempre no mundo de fantasia, se você se basear dessa forma, tá? E principalmente, você nunca terá, ou pelo menos diminuirá drasticamente as chances de você ter honestidade e qualidade dentro dos seus relacionamentos. Ah, olha, tem um monte de comentário aqui que tinha travado aqui. Bom, agora sim, agora eu tô vendo o comentário de vocês. Inclusive, boa tarde para quem me falou que eu não vi. Desculpa, os comentários estavam presos aqui, né? Bom, inclusive, então, se tiver pergunta no final eu dou uma lida, tá? Bom, então o que acontece? A mentira, ela vai te agradar, você vai se sentir, que bom, que gostosinho e tal, né? Tipo eu, que nem aqui, né? Eu pego e falo, galera, gostaram da live? Aí vocês, sim, Thiago, claro, eu adorei, nossa, como você é inteligente. E vamos supor que foi uma bosta a live, eu não ajudei, eu só falei merda e tal. O que acontece? Eu vou ficar aliviado? Vou, mas uma hora ou outra, vocês vão parar de me ouvir, meu trabalho vai começar a piorar. Por quê? Porque eu nunca ganho a chance de melhorar, porque eu só ouço as mentiras que me agradam versus a verdade que dói, que ofende e tal, mas que tende a me ajudar. Bom, então, qual que é o ponto fundamental? A gente fez uma análise básica da verdade que ofende, da mentira que agrada, tá? Mas aí sempre surge essa dúvida, mas Thiago, e o sincericídio? E a ofensa travestida de verdade? Bom, vamos lá, deixa eu ajudar vocês nessa questão. Primeiro, tá? Nós culturalmente valorizamos a mentira que agrada, beleza? Então assim, tanto que quando alguém começa a falar a verdade, a gente presta atenção, nós imediatamente nos fechamos, a gente imediatamente começa a julgar a pessoa que está trazendo aquela verdade para nós, certo? Então se, por exemplo, eu tô conversando com você feliz, aí eu falo para você assim, e aí, você gostou da live? Aí você já começa a falar assim, então, Thiago, sabe o que é? Eu vou provavelmente fechar eu vou mudar, né? Imediatamente eu vou mudar e talvez isso já influencie na forma como você vai me dizer, né? Então talvez você já comece a suavizar, a relativizar, ao invés de falar assim, Thiago, eu achei uma bosta a sua live, né? Então, culturalmente a gente já nega a verdade e idolatra a mentira, certo? Nessa postura, nessa condução de conversa. Tudo bem? Agora, qual que é o ponto fundamental? O ponto é, Thiago, o sincericídio, as pessoas que mentem, as pessoas que blá blá blá. Bom, não dá pra você saber, se você vive num ambiente de sincericídio, se você não aguenta a mínima verdade. Porque veja bem, a verdade ela vai te ofender, certo? Ela vai. Seja verdade, seja mentira, seja porque a pessoa tá te manipulando. Quando ela fala algo que te desagrada, você vai ficar puto. Você vai. Certo? Agora, se você fica puto com toda a verdade, como que você vai começar a criar um parâmetro para definir a verdade que é melhor para você ou a verdade que não é melhor para você? Vou mudar o texto. Thalitinha, meu amor, minha amiga do coração, que legal. Cheio de bola que você tá aqui, não tinha visto. Que legal. Então o que acontece? Imagine que você entre para uma academia de luta, tá certo? Muay Thai, Jiu-Jitsu, não importa, tá? O que vai acontecer? Obviamente, as primeiras lutas, os primeiros embates que você terá, vai doer vai doer muito e vai te desestimular. Então você toma um soco, você não sabe se defender, dói mais do que o normal, e você fica dolorido, e é uma bosta, certo? Só que o que vai acontecendo dali em diante?
você vai treinando, você vai melhorando sua performance, suas habilidades de luta e blá blá blá, e aí você vai ganhando mais resistência, e aí você vai começando a aprender a se defender. Então nesse aprendizado, você vai começando a entender, por exemplo, quando uma pessoa tá te batendo de forma maldosa, quando tá brincando realmente pelo esporte. Bom, você vai ganhando malícia em relação ao esporte, não é? É a mesma coisa numa interação pessoal e numa conversa. O problema é que a gente acha que são campos totalmente distintos, que princípios se aplicam ali e não se aplicam lá, e aí a gente embanana e confunde, banana, né? Não tem D aí. E confunde todas as coisas. Logo, o ponto fundamental é que se você se ofende com tudo que te falam, não dá pra você definir o que é bom e o que é ruim, porque toda hora vai doer e só de doer você já vai achar que a pessoa tá sendo sincera excessivamente, que ela tá querendo te ofender, que ela tá com inveja, que ela tá blá 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 blá, certo? Então assim, qual é o ponto? Mais uma vez, a verdade ela sempre tenderá a te ofender, mas ela pode te ajudar. A mentira que te alivia, ela tenderá sempre a te aliviar. Mas olha esse ponto que é fundamental. A gente acha que a verdade ofende, mas a mentira ofende muito mais. Sabe por quê? Porque a mentira, ela ofende o seu caráter, a sua coragem, a sua forma de encarar a vida. Porque quando eu minto pra você, é porque eu considero você uma pessoa tão fraca que eu tenho medo de te dizer a verdade. Porque eu acho que isso vai te destruir. Então eu minto pra que você não sofra a dor de encarar quem você de fato é, ou qual é o resultado real do que você faz. Então olha só como a mentira, mesmo que aliviando ali num campo de, sei lá, qualquer reflexão que você queira, ela muito mais te ofende. Ou seja, a verdade dói, mas a mentira que alivia, ela vai escancarar alguma coisa lá na frente. Porque eu acho você tão fraco que eu minto pra você porque você não tem a capacidade de aceitar a verdade. Sacou qual é o ponto fundamental? Então, aqui eu concluo essa linha de raciocínio da seguinte forma: a escolha é sua. A verdade que ofende ou a mentira que agrada? É só você que vai poder escolher. Mas se eu puder, né? Primeiro, já construímos aqui alguns efeitos disso daí, certo? Agora, se eu puder dar uma opinião pessoal, inspire sempre a verdade das pessoas que estão perto de você. Com isso, eu não quero te dizer que você deva ouvir tudo que te dizem, que você deva concordar com tudo que te dizem, que você deva pegar aquela verdade e contestar na sua vida. Não. A questão básica é que é a seguinte: quanto mais... fugiu a palavra. Quanto mais propício for para as pessoas te dizerem a verdade, melhor será a sua capacidade de fazer uma análise boa do contexto. Ou seja, quanto mais as pessoas tendem ou veem que se elas te disserem a verdade, elas não serão penalizadas com isso, maior a chance dela te dizer uma verdade e mais preparado ou preparada você se tornará para definir o que é bom e o que não é e para aplicar essa verdade na tua vida. Então, como eu disse, quando a pessoa começa a falar a verdade que te desagrada, imediatamente você começa a se fechar. Você se fechando, a pessoa começa a alterar o discurso e aí ela mente para você, não é? Eu tava até esses dias falando com um amigo meu sobre uma série e aí eu falei assim, cara, eu tô apaixonado por essa mulher e tal, que eu tava contando pra ele. Eu falei, cara, eu quero uma mulher assim na minha vida. Falei pra ele. Por quê? Porque foi muito legal que assim, olha que legal. O marido dela, o namorado na época, na hora lá, ele mentia muito pra ela. Toda hora ele mentia pra ela, certo? Aí o que ela tomou de decisão? É meio loucura, mas o que ela tomou de decisão? Eles eram advogados, então tem esse contexto. Eles eram advogados. Aí, basicamente, o que ela fez? Ela resolveu casar com ele por causa de algum ponto jurídico que ali ele podia contar as coisas pra ela e aí ela não seria obrigada a ficar contra ele. Tipo uma parada assim, né? E aí, o que aconteceu? No primeiro dia do casamento deles, que foi meio às pressas, ele contou uma parada pra ela assim, que eu falei, meu Deus, velho, ela vai se arrepender muito de ter casado com ele agora, né? Só que o que ela fez? Ela agradeceu ele ter falado a verdade pra ela. Foi uma verdade que, tipo, ela ficou muito puta, dava pra ver na cara dela, mas ela agradeceu, cara, ela agradeceu. Então, assim, é claro, né, que aqui eu tô falando
são contextos diferentes, tô brincando até nesse negócio de casar e tudo mais, mas assim, qual é a análise que eu fiz daquela cena? A análise que eu fiz é que assim, o gostoso é estar perto de pessoas desse jeito, que você fala a verdade, elas agradecem por ser verdade, elas refletem pela verdade, elas tomam o que elas querem tomar e elas ignoram o que elas querem ignorar, mas elas propiciam um ambiente a ser dito a verdade, e isso é fantástico, isso é primordial, tanto que eu até falo no texto, né? O link está na descrição. É tão raro isso que você deve aproveitar imensamente cada segundo quando acontecer, tá? Então, pensa aí, quando alguém mente pra você, ela tá te ofendendo muito mais do que quando ela diz a verdade, porque ela tá te considerando uma pessoa fraca que não aguenta a verdade, tá? E aqui eu tô pegando algumas vias, a gente poderia explorar cada uma delas N vezes mais. Poderia, tá? Mas aí vai ficar gigantesco e não dá também para pensar em umas, assim, vamos dizer assim, não dá para ficar indo, porque cada hora vai abrir coisas fundamentais. Por isso existe o portal Poder Social, Reflexões, que eu me aprofundo. Então, se você é assinante do Reflexões, assista esses 2 livros, tá? Que é o 12 Regras para a Vida, que tem mais de 12 horas de conteúdo. E a Sutil Arte de Ligar o Foda-se, porque nesses 2 eu me aprofundo muito sobre isso. Mas, não sou assinante, Thiago, então aguarda, entra na lista de espera, aguarda abrir, mas imediatamente, agora, né, de cara, entenda isso, tá? A verdade que te ofende, ela te ajuda, ou pode te ajudar, a mentira que te agrada, ela te ofende mais do que a verdade e não pode te ajudar, certo? Então, você precisa primeiro criar um ambiente propício à verdade, para que depois você comece a ter inteligência, sabedoria para definir melhor o que é e o que não é, ou o que você deve seguir, o que você deve deixar de seguir, certo? Devemos procurar algo construtivo, show de bola, e assim vai, só que é aquela coisa. Boa, eu vou até, não é uma pergunta, mas eu vou pegar isso aí. Como se fosse uma pergunta, Thiago, mas e o que é construtivo e o que é destrutivo? Mais uma vez, se você não abre a possibilidade da pessoa te dizer a verdade, você nunca vai saber. Porque as pessoas, quando você se fechar, ou quando você ficar puto, ou quando você negar, elas vão ficar bravas com você, elas vão falar, então é por isso que eu não te digo a verdade, e vão começar a mentir pra você, não é? Então assim, Thiago, o que é construtivo, o que não é construtivo? Por exemplo, vamos supor que mais uma vez eu viro pra vocês e falo, e aí? O que vocês acharam da live? Aí vem uma pessoa louca e tal, e fala assim, eu achei uma bosta, você é um idiota, um imbecil, e blá blá blá. Eu vou pegar e vou falar assim, tá bom, obrigado. Qual é a próxima opinião? Tem alguma coisa de construtivo nisso? Talvez tenha, porque pode ser que eu olhe e fale, nossa, eu falei um monte de bosta mesmo, tá certo. Agora, se não é, eu pego, tá, é uma opinião, foda-se, velho, foda-se, né? Então eu vou lá e olho em você, o que você achou? Thiago, agora eu gostei, só que assim, eu melhoraria ali, melhoraria aqui e blá, 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 blá. Pô, legal, então eu vou lá e faço isso, né? Mas como a gente vai saber se é verdade ou não? Não dá, não se apega a isso. Não se apega, porque veja bem, aliás, vamos corrigir. É que sabe qual que é o ponto? Vamos lá, a gente quer, eu vou aproveitar, Nath, você minha queridíssima aluna, primeiro, assista as aulas do portal, já te falei, porque tem coisas que eu me aprofundo lá, se eu tivesse visto você não estaria me fazendo essa pergunta, mas vamos lá, qual que é o seguinte, primeiro, não dá pra você cravar, esses dias me perguntaram, né, um tempo atrás, como eu tenho certeza que alguém está mentindo. Não dá pra você fazer isso, beleza? Não dá. Até tem um livro, por isso que eu tô brincando, tá, Nath? Eu sei que você assiste as aulas e tudo mais, mas assim, porque eu falei disso numa das últimas aulas que eu soltei lá no portal, que eu li um livro chamado Falando com Estranhos. É isso? Falando com Estranhos, do Malcolm Gladwell. E ele faz uma análise olha, presta atenção, caras da CIA, do FBI, que são treinados por anos para detectar mentiras e ele escancara falhas grotescas dele. E aí nesse livro ele faz uma análise de como nós somos horríveis nisso, certo? Então qual que é o ponto? Dá para melhorar? Claro que dá. Esse é um dos grandes objetivos do portal Poder Social. Só que é uma habilidade que constrói. Ou seja, não tem a dica, é isso. Se você olhar, se a pessoa piscar mais, ela tá mentindo. Não tem como. Mas assim, qual que é o ponto fundamental então? Não se preocupe inicialmente em tentar definir se o que a pessoa está dizendo para você é verdade ou não é verdade. Primeiro, preocupe-se em propiciar, que essa é a nossa análise aqui, em propiciar um ambiente que as pessoas te digam a verdade.
Aí você vai começar a se acostumar. Por quê? Porque o seu filho, sua filha, teu pai, tua mãe, teu namorado, tua namorada, todo mundo vai perceber que você é uma pessoa que reage bem à verdade. Então elas vão ver que você não fica bravo ou brava quando elas te dizem a verdade. Então elas vão começar a ficar mais confortáveis na sua presença, vão começar a te dizer mais a verdade, certo? E aí só disso você vai quebrando as linhas do que é verdade ou não. Agora, se você nega, você, por exemplo, vai aumentar drasticamente as chances dela mentir pra você, sacou? Então começa-se aí, tá? Agora, eu poderia entrar... Aliás, ó, Nath, como você que fez a pergunta e eu sei que você é assinante, assista ao módulo Dominar a Arte de Ler, Compreender e Lidar com as Pessoas, a arte de se relacionar com as pessoas. É o quinto módulo, se eu não me engano. Eu acho que é o quarto ou quinto módulo, tá? É que eu não lembro a disposição exata, porque eu acho que o Seja Bem-vindo dentro da plataforma conta como módulo, então é o quarto ou quinto, tá? Assista, porque lá a primeira aula é como interpretar pessoas. Então o que acontece? É uma habilidade que você vai construindo, tá certo? Mas assim, não pule fases. Não se preocupe primeiro em definir se é verdade ou se não é, se você nem permite que as pessoas te digam a verdade, tá? Por isso que eu fiz aquela reação lá, que é o seguinte, não pule etapas. É tipo o aluno que chega na primeira aula do Muay Thai, né? E o cara quer aprender assim, sei lá, o cara não sabe nem dar um soco, aí ele pergunta, mas como eu me defendo desse soco? Mas peraí, você não sabe nem dar o soco ainda. Calma, sacou? Então, pra fechar a live, nesta live, a minha meta com você é você se abrir à verdade. É isso. Essa é a tarefa, esse é o exercício. Depois, você verá que você mesmo vai conseguir entender quando a pessoa está mentindo para você ou não. Porque ela vai começar a ficar cheia de dedos e tal. Puta, enfim, eu poderia me aprofundar muito nisso, né? Inclusive tem pessoas me perguntando sobre o portal Poder Social. Fique esperto, essa semana aí vai ter novidades sobre isso, tá? Inclusive quarta-feira tem aula do portal Poder Social, só que vai ser disponível no meu canal, quarta-feira, 19 horas, beleza? Ó, show. Isso, Nath, é isso aí, Nath. Ó, ela falou uma coisa fundamental. Tá assistindo, mas tá indo no tempo. É isso, tá? A gente tem um erro crasso de achar que assim, só da gente estudar algo, a gente tem que entender aquilo ali, ó, no ato. A parada vira uma habilidade e mata. Exemplo. Eu tô lendo esse livro aqui. Ó o tamanho do bicho, certo? É muito novo pra mim. Eu pausei, porque eu não tava conseguindo entender. Eu pausei a leitura. Sabe por quê? Porque eu percebi que, por mais que eu leia avidamente há 6 anos, que eu me aprofunde há mais tempo ainda no estudo do comportamento humano, eu estou me dando com uma área totalmente nova. Então, isso está exigindo mais do que eu consigo entender agora, então eu tenho que ir devagar. Eu tenho que ir compreendendo devagar. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo. Por isso que eu meio que puxo a orelha de vocês quando vocês me fazem essas perguntas, que não é no objetivo nunca, tá? De colocar assim, sua pergunta é... Porque são dúvidas que me surgiam também lá atrás. Mas hoje eu aprendi que se você não constrói a base, você destrói o castelo. É o castelo de cartas. Então, como eu te disse, se você não propicia, que agora falando especificamente do que estamos tratando, se você não propicia um ambiente para te dizerem a verdade, você piora muito mais, porque as pessoas vão mentir ainda mais para você e você nunca vai saber quando é verdade ou quando que não é, ou melhor, você nunca vai aumentar as chances de descobrir porque você está alimentando o lado mentiroso da pessoa. E quanto mais você alimenta o lado mentiroso, mais difícil vai ser você identificar se é uma mentira, porque se você se sente bem. Sabe como é mais complicado do que parece compreender se está mentindo ou não? Por isso, volta atrás. Nath, já assista o módulo lá, que eu acabei de falar, mas você que não é aluno do Portal Poder Social, então volta atrás e fala, tá, eu propicio as pessoas me dizerem a verdade? Não. Então minha tarefa é, quando alguém me falar, é mentira, é verdade? Não sei. Não sei se é mentira ou se é verdade. Mas quando alguém me falar um feedback, eu agradeço. Aí o mentiroso vai falando, essa pessoa lida bem com feedback. Né? E aí aumenta-se as chances dela falar a verdade. Thiago, mas e se ela vê que eu acredito em tudo? Já imagina isso. Se ela vê que eu acredito em tudo e com isso ela começar a me manipular mais. Aí é um assunto para outra live. Por isso,
participe das lives que agora o plano é serem diárias no meu Instagram, meio-dia e 17, 12 e 17. E se quiser participar, fazer que nem a Nath, se eu não me engano, o Luiz, que também comentou isso, Luiz, me fazer perguntas durante a live, participe aqui, certo? E quiser me mandar perguntas aleatórias, né? Tem a caixinha que eu até publiquei agora lá no meu Stories. E se você é aluno, você não precisa ficar aqui. Você precisa entrar na comunidade exclusiva e me mandar qualquer pergunta, porque as aulas que eu monto lá dentro do portal são baseadas nas dúvidas dos meus alunos, né? Como, por exemplo, a aula anterior foi baseada na dúvida de um assinante e a próxima aula que a gente já montou, né? Já peguei aqui, será baseado num comentário que eu recebi de um aluno meu. Então, se você é aluno do portal do Reflexões, vocês estão na frente de todo mundo. Claro, é uma grande vantagem de estar lá, tá? E vocês podem me fazer perguntas que eu vou criar aulas baseadas no que vocês dizem. Não tá fora? Faz esse jogo aí. Comenta nas publicações com as dúvidas de vocês, participa na live e bota na caixinha. Que é isso? Se eu faria uma live com o Metaforando? Claro, poxa, faria uma... Cara, eu adoro conversar sobre isso. Eu faria uma live com o Zezinho que quer trocar ideias sobre qualquer coisa. Então eu gosto, adoro mesmo falar sobre isso, me aprofundar. Por isso que eu quero fazer com que as lives sejam diárias, para que a gente cada vez mais traga conteúdo relevante para vocês e para que não aconteça de eu ter uma porrada de conteúdo que eu quero compartilhar e não dá tempo, né? Mas é complicado, eu tentei fazer isso antes, mas eu estou num processo de gravação tão grande de aulas, mas agora eu meio que me adequei, então eu estou conseguindo gravar as aulas para alimentar, porque o Portal Poder Social e o Reflexões são a minha prioridade, sempre. É a primeira coisa que eu faço. Eu ligo meu PC, eu abro as plataformas e as comunidades. Tem coisa lá? Eu respondo imediatamente. E aí eu começo a montar as aulas. E aí depois eu vou para as lives. Processo obviamente natural, porque eles pagam para estar lá dentro, então é óbvio que minha atenção será, e é inclusive a da equipe, para isso. Mas aí, como teve essa mudança, Reflexões é um projeto novo e tudo mais, aí eu tava meio complicado aí na questão da organização, mas consegui bater aí e show de bola aí, legal, se vocês... bom, eu não sei, Metaforando eu acho que o Vitor, não é o nome dele? Bom, comenta lá, hashtag Thiago Obrigado por Metaforando, quem sabe, né, porque se eu não me engano, o cara é grande. Ele deu uma boa bombada com os temas muito bons, interessante o trabalho dele e até se conecta, né, com o que a gente acabou de falar aqui sobre detecção de mentira, que eu acho que essa é a praia dele, da linguagem corporal e tudo mais, né? Bom, seria legal, vamos ver, quem sabe mais pra frente rola aí, comenta lá, quem sabe a gente troca essa ideia aí, tá certo? Então é isso, mestres, amanhã live 12 e 17, mas para participar, lembre-se sempre, tá? Participa do canal do Telegram, porque lá eu aviso sempre que tiver conteúdo novo e blá blá blá. E também áudios exclusivos, ou coisas que eu não posto em lugar nenhum, tá certo? Lá dentro do Telegram. É isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço e até a próxima live. Tchau.